Tudo bem, pessoal? Nós vamos começar aqui mais um estudo do livro O Espiritismo na sua expressão mais simples. Esse é o nosso estudo de número 9 e o tema de hoje basicamente é reencarnação. E dentro da reencarnação a gente vai falar sobre boas e más inclinações e também vai dar uma passada sobre o assunto pecado original, porque tudo isso está inserido aqui no texto. São as questões 21, 22 e 23 do livro. Só lembrando que essa é uma série de estudos, então ela está na playlist. Dá para fazer o estudo, quem quiser saber só sobre um pouquinho de reencarnação, deve dar para acompanhar alguma coisa, mas o espiritismo ele é encadeado, né? As ideias elas vão se somando e a gente vai formando um raciocínio mais completo. Então é como as camadas aí de um bolo, né? Às vezes a gente pode aproveitar uma camada, mas faz mais sentido se a gente pegar tudo junto. A ideia é que a gente consiga absorver tudo de uma vez, né? Experienciar esse mix de sabores e de conhecimento. Então, vamos aqui para o nosso estudo. A gente, para quem já acompanha, nós trabalhamos em cima do texto. A gente vai analisando e extraindo raciocínios. Então, fica o convite aqui para a gente iniciar. Reencarnação, item 21 do livro O Espiritismo na sua expressão mais simples. Vamos lá. Ao encarnarem, os espíritos trazem consigo o que adquiriram em suas precedentes existências. Ou seja, o conhecimento ele está acumulado, ele é uma bagagem que a gente traz. Vamos olhar um pouco mais para isso. Essa a razão pela qual os seres humanos mostram instintivamente aptidões especiais, pendores, bons ou maus, que neles parecem inatos. Então, o grande ponto que a gente já olha aqui, que o nosso conhecimento, quando a gente está aqui encarnado, o conhecimento acumulado, ele se dá aqui de maneira instintiva ou sutil. Ou a gente pode avançar com os conhecimentos que a gente tem hoje de maneira inconsciente. Então, segundo a visão espírita, aquilo que Jung teria falado do inconsciente coletivo, para nós, na nossa compreensão, o inconsciente coletivo é o acúmulo do nosso conhecimento individual nas nossas várias encarnações. Então, eventualmente apresentar ali na hipnose ou em regressão, falar sobre coisas que a pessoa não sabe, ao invés de ser a ideia de um inconsciente coletivo que abrangeria outras pessoas, na realidade seria nós mesmos, nossos conhecimentos passados, ou eventualmente seria ali o caso de um transe mediúnico. E aí seria o conhecimento de um outro espírito, que é uma questão típica aqui da mediunidade que a gente conhece no espiritismo, mas não é o tema de hoje mediunidade, o tema é reencarnação. Então a gente poder olhar para os conhecimentos acumulados, que muitos a gente traz aqui na forma de instintos, de aptidões, conforme a gente vai vendo aqui no texto. Não quer dizer que a gente tenha tudo pronto, tudo instintivamente e já tenha uma clareza sobre tudo. Muitas vezes a gente vai perceber que já sabe alguma coisa sobre o assunto na hora que a gente tem contato. E aí estaria, por exemplo, aquela situação do déjà vu, né? De, nossa, parece que eu já tive aqui, parece que eu já fiz isso, parece que eu já sei, já conheço. Então, aquela sensação de que a coisa já está meio pronta. Na visão espírita, a gente explica assim, de uma maneira muito tranquila. Mas aí não é só conhecimento, a gente tem aqui também pendores bons e maus, ou seja, inclinação.
para o bem ou para o mal, a tendência que nesses espíritos encarnados parecem inatos. Vamos lembrar que nessa época aqui, Kardec está anunciando esses conceitos e isso, para a grande massa de pessoas, tudo isso é novidade. Então a gente que, né, já passados aí alguns séculos, a gente que tem esses conhecimentos e ouve isso de diversas outras fontes, tá bom, tá? Talvez eu esteja dizendo alguma coisa nova, mas talvez não seja nada espantoso. Mas para a época isso aqui é realmente novo. Lembrar que está saindo ali do contexto do predomínio católico. Então, avançando aqui. Os maus pendores naturais são resquícios das imperfeições de que o espírito ainda não se despojou. Então, lembrando que a gente está num processo evolutivo. Então, esses maus pendores naturais, eles nada mais são do que decorrência da nossa imperfeição ou da nossa falta de evolução. E, no fundo, se a gente olhar honestamente para nós e para o que a gente sabe do que é certo e errado, vai dar para identificar muitos desses maus pendores. E é aquela coisa, né? É igual cuidar de uma planta. Pra gente, isso é como se fosse a folha seca que tem que cortar. Mas por vezes a gente gosta tanto, né, de certas coisas e fala, não, deixa. Tanto que até uma brincadeira, né? Que hoje em dia eu vi que para fins de decoração de ambiente, eles estão, ao invés de usar planta artificial, hoje em dia vende uma tinta, um spray que você pega e você joga a tinta em cima, por exemplo, de uma planta seca, de folhas secas, e tem um aspecto muito mais bonito. Fica muito melhor do que uma folha artificial. Então, a gente pode até olhar que por vezes nós fazemos isso com as nossas questões, né? A gente sabe que tem coisa errada, mas aí nós fazemos uma seleção que nos interessa, a gente pega textos aqui, pinça um pouco ali, tira de contexto o texto e joga esse verniz na nossa imperfeição, a gente joga esse verniz aparente de que é isso mesmo, que é assim que tem, né? A gente, enfim, e a gente finge que está tudo certo para tentar ter a consciência tranquila. Mas é lembrar que é isso. A gente está pintando, a gente está mentindo. Aquilo não é verdadeiro. Então, não adianta querer dar um ar de luz para aquilo que efetivamente é sombra. Não adianta. Então, são resquícios de imperfeições de que o espírito ainda não se despojou. Os maus pendores, nossas más inclinações. São também indícios das faltas que o espírito cometeu. O verdadeiro pecado original. Vamos fatiar aqui o entendimento. Por que são indícios? Porque se a gente tem uma tendência hoje de fazer tal coisa, é muito provável que nós venhamos a fazer, é possível que nós venhamos a fazer e é muito provável que nós tenhamos feito. Então, a gente pode pensar em gêneros de delitos e cada pessoa provavelmente escorregou em um tipo de delito. Pode ser patrimonial, pode ser aí de âmbito sexual, pode ser no âmbito da violência. Então, até se a gente pegar, por exemplo, o nosso Código Penal, ele tem categorias de crimes. Crime contra o patrimônio, crime contra a vida. Então, ali tem diversos tipos de crime. Mas todos eles dizem respeito a uma temática, por exemplo, patrimônio. Então, se a gente parar para pensar aonde que estão ali nossas possíveis fraquezas, nossas possíveis inclinações para um delito, não dá para afirmar que você fez e que você fez tal coisa.
mas possivelmente a gente vai ter essa percepção do gênero de resgate. E também a partir disso as provações que a gente vai ter para se superar nesse assunto. Também vai ser tema aqui um pouco mais à frente. E aí, tal como a ideia do inconsciente coletivo como sendo algo nosso, das nossas reencarnações, das vidas pretéritas, o pecado original também está dentro disso. Então, a gente tira, na visão espírita, a gente tira essa ideia de que uma pessoa lá para trás, no caso Adão, ou Adão e Eva, teria cometido ali um ato que afrontou Deus e por isso todo mundo paga por isso. Nós não temos essa visão no Espiritismo. A gente paga hoje pelo que a gente fez ontem. Esse ontem pode ser no minuto que passou, pode ser há muito tempo dessa vida e pode ser há muitas vidas atrás. Mas a ideia é que a gente é responsável pelos nossos atos ou pelas nossas omissões. Mas é individualização. E, de novo, se eu posso falar, né, até mesmo o nosso sistema penal, ele não pune outras pessoas pelo que a gente fez, em regra. Então, nós somos responsáveis pelo que a gente faz. É o que se chama de individualização da pena. Então, se a nossa legislação, que ela está muito imperfeita e distante do que seria o sistema de justiça de Deus, o nosso sistema de justiça ele já abraçou essa ideia como no sentido de que não é correto punir outros pelo que a gente fez. Então, a gente projeta esse raciocínio. Se o nosso sistema é assim, quem dirá o sistema, né, global aí, estabelecido pela inteligência maior? Só para não deixar falha, no nosso sistema atual a gente tem situações de responsabilidade, que aí já não entra no crime, mas, por exemplo, pais, né, pai e mãe, que é responsável pelos atos que o filho menor ou incapaz pratica. Então, se ele faz alguma coisa, o pai e a mãe que acaba sendo responsabilizado. Ou o tutor ali quem tem responsabilidade. Então, só para não deixar essa falha aqui na minha fala. Então, a ideia de pecado original é nossa. Tá dentro de nós. O pecado tem origem na gente. E aí a expressão que traz aqui, né? Em seguida. Em cada existência, o espírito tem que se lavar de algumas impurezas. E eu achei interessante. Isso aqui tem conexão com o vídeo anterior, que é sobre provas e expiações, porque a ideia de lavar, ela está mais ligada à questão da expiação, de corrigir os desvios. Porque nós ainda não somos plenos, a gente não está no nosso estado já de purificação e de evolução total. Então, assim, a gente se lava das más inclinações e das impurezas do passado, mas o conhecimento a gente ainda vai adquirindo e o entendimento acerca do amor também. Então, a ideia é igual o vídeo anterior. Quem não viu, fica já o convite que a gente tratou bastante. A ideia é acertar as contas do passado, aprender com os erros e progredir. Progredir no conhecimento e progredir no sentimento. Então, a gente fecha aqui essa questão 21. Questão 22. O esquecimento das existências anteriores é um benefício concedido por Deus, que em sua bondade quis poupar ao ser humano recordações quase sempre penosas. Já fazendo uma pausa aqui. Quis poupar recordações quase sempre penosas, porque, segundo também a nossa compreensão no Espiritismo, a gente ainda está em um estado de pouca evolução espiritual. Então, nessa configuração de um planeta de provas e expiações,
com pessoas, com espíritos que ainda estão nessa situação de provas e expiações, e quem faz prova erra o tempo todo, né? A gente não gabarita tudo. Então, as recordações que a gente traz do nosso passado, elas vão ser quase sempre penosas, porque se hoje a gente já erra bastante, a visão espírita é que hoje a gente é a melhor forma que tem. Então, se a gente vai jogando para trás, tende a ser tudo pior, tudo mais difícil. Então, os erros vão se acumulando e não dá para dizer que a gente já resgatou tudo o que a gente fez. Então, se a gente pudesse lembrar de tudo o que a gente fez, é possível que todo mundo, né, que o planeta inteiro seria um grande manicômio, porque ninguém tem estrutura mental para tomar contato com todas as memórias acerca dos crimes que já praticou. Em cada nova existência, o ser humano é o que ele mesmo se fez. Ou seja, nós somos frutos do que a gente faz enquanto espíritos. Para ele, cada uma delas, ou seja, das novas existências, cada uma delas é um novo ponto de partida. Então, uma pausa para a gente também ir sempre conectando os conceitos. Todos nós temos uma programação espiritual. A gente tem uma ideia ou tem planos para essa encarnação. É um novo ponto de partida porque são coisas novas para acontecer e o livre-arbítrio nos permite seguir esse plano ou não. Então não existe efetivamente um determinismo, por isso que é um ponto de partida que está com o nosso livre-arbítrio, a gente poder tomar decisões e fazer determinadas coisas. Mas a gente não esquecer disso, porque se for olhar aí o histórico da filosofia, alguns filósofos traziam que a vida é uma página em branco, então não tem nada pela frente. E se a gente não souber acerca de programação espiritual, pode ser que a gente caia nessa questão de que, nossa, tá tudo aberto. E assim, algo bem pessoal da minha experiência. A sensação que eu tenho é que quanto mais aberto o leque, mais opções a gente tem, mais difícil escolher. Por exemplo, no meu caso que sou vegetariano, se eu vou a um local que o cardápio majoritariamente trabalha com carne em geral, carne, frango, enfim, mas tem um lanche vegetariano. É esse, eu não tenho que pensar, é esse que eu vou e pronto, e tô feliz, tô muito bem decidido e resolvido, ufa, é esse que eu vou comer. Mas quando a gente vai em um restaurante vegetariano, uma lanchonete, e tem aquele monte de opções, aí fica aquela coisa, fala, nossa, e agora, o que eu peço? O que eu vou escolher pra mim agora? E fica aquela coisa, porque, nossa, é esse? Ah, mas aquele também é tão bom, nossa, mas esse, eu queria tanto comer isso. Eu trago esse cenário para outras questões do livre-arbítrio. O quanto é difícil exercer com responsabilidade o livre-arbítrio quando a gente sabe que pode fazer escolhas. Então, a ideia de uma página em branco, não sei, talvez não para todo mundo, mas para mim, ao menos, ela é muito complicada. De eu saber que, nossa, eu posso nadar em qualquer direção. Eu gosto, me faz bem e me deu um sentido de vida a questão de uma programação espiritual. E ir descobrindo o sentido da vida, encontrando aos poucos aí a questão da programação ou do propósito, que acho que é uma das grandes crises do momento, né? E talvez indique que muitas pessoas sofrem com essa questão da possibilidade ampla de escolha,
Porque uma das buscas mais realizadas pelas pessoas, tanto busca aqui quanto busca na internet, por exemplo, é sobre propósito. Então, né, qual que é o sentido da vida? Isso hoje é muito forte, porque a questão das informações elas estão aí, né? A gente pode tentar entender de todos os lados, mas isso também remonta ao princípio da nossa filosofia, de entender o que a gente está fazendo aqui, tentar entender. É que, curiosamente, lá para trás, os primeiros filósofos ali, eles já tinham uma ideia espiritual mais ampla. Se a gente olhar, se quiser ser mais técnico, ali os pré-socráticos, eles já tentavam olhar esse sentido de vida olhando para o mundo, para o que se compreendia ali de mundo e tentando entender, né, se existe Deus, enfim. Mas era uma coisa mais ampla. Hoje não, parece que a questão do propósito está ligado com ter sucesso material. Então, nossa, qual que é o meu propósito? Ter sucesso material ou ter prazeres. Então, será que está ligado com eu viajar e simplesmente ter experiências ali? Não que o ter experiências diversas seja negativo. Eu estou questionando simplesmente a busca incessante de prazer. Então, a questão do propósito, eu acho que ela é muito forte hoje. E a gente pode olhar mais ou menos dentro dessa questão do leque aberto, a dificuldade da escolha. Eu, pelo menos, gosto de olhar dessa forma. Acho que fica bem didático. Então, cada nova existência é um novo ponto de partida. Vamos reler de novo para poder continuar melhor aqui. Em cada nova existência, o ser humano é o que ele mesmo se fez. Para ele, cada uma dessas existências é um novo ponto de partida. Em cada uma delas, conhece seus defeitos atuais, sabe que esses defeitos são consequência dos que tinha antes, igual a gente falava, né, de intuir os gêneros de queda, de imperfeição, e a partir disso conclui o mal que possa ter cometido. Então eu acabei antecipando esse miolo aqui do item 22. A gente sabe, ou deveria saber, se for honesto, a gente sabe onde que nós estamos sujeitos a errar, se é no patrimônio, na corrupção, na questão sexual, enfim, que a gente já tratou. E a partir disso a gente deduz o que possa ter feito no passado. Então, é dentro disso aqui que o miolo da questão está trazendo para a gente. E saber disso, a gente saber das tendências, das inclinações, é suficiente para que trabalhe por se corrigir. Então, a compreensão espírita é nesse sentido. Quando a gente olha para trás, se a gente vai falar de passado, olhar para o passado, é apenas para a gente se melhorar. A finalidade de olhar para trás, se for, é só para se melhorar. Mas o olhar espírita, o olhar do espírita, ele deve ser para frente. O passado a gente carrega no nosso perispírito, na nossa mente, né? A gente carrega ele no inconsciente coletivo, se for o caso. E a gente vive o passado nas ocorrências de hoje, nas dificuldades, nas situações que se apresentam. Então, não precisa a gente ficar futucando ali o nosso passado, buscar regressão e não sei o que, para tentar saber o que a gente fez, porque é só olhar para hoje. É só olhar para hoje ou olhar aqui o nosso histórico e verificar as dificuldades. A gente vai, se formos honestos, se a gente entender, né, se dedicar aqui para as questões espíritas, a gente vai presumir o que nós fomos no passado. Mas o importante é reunir essas impressões, esses conceitos, essas percepções para melhorar, para transformar ali o que é lodo
em elemento de purificação, em luz, em boas sementes ao nosso redor, para nós, para as pessoas que a gente ama e para as pessoas que a gente nem sequer conhece. E também para os espíritos, para quem trabalha em reunião mediúnica, né? A gente está a serviço aí do bem, do amor, da fraternidade. Falando aqui sobre cada um de nós e o conhecimento do passado. Se outrora teve defeitos de que já se livrou, o espírito ou o espírita não tem mais que se preocupar com esses defeitos do passado. Bastam as imperfeições presentes. Porque também tem coisas que a gente vai descobrindo no hoje, na vivência. E aí entra no campo das provações. Por isso que a gente faz a diferença de expiação e provação. E aí o convite de novo para ver o vídeo anterior que ficou mais longo e a gente tratou bem disso. Então o nosso olhar para o passado é simplesmente para avançar. Aqui na questão 23, o Kardec ele está trazendo uma reflexão para contrapor a ideia vigente ali, vinda do catolicismo, que ainda impera para muitos hoje, de que a alma ela é criada junto com o corpo. Então, cada pessoa que nasce é uma nova alma. O Kardec vai fazer uma reflexão em cima disso. Por isso que começa com um se. Se a alma não viveu antes, se a alma não viveu antes, é porque foi criada ao mesmo tempo que o corpo. Ok. Nessa hipótese, nenhuma relação pode haver entre ela, entre a alma, e as que a precederam. Quer dizer, não tem vida passada. Pergunta-se então, como é que Deus, que é soberanamente justo e bom, tenha responsabilizado essa alma que foi criada agora pela falta do pai do gênero humano, que nessa visão aqui seria Adão, na história bíblica, né? Maculando essa alma nova com um pecado original que ela não cometeu. Então, você, nós estamos respondendo por um pecado que foi cometido sabe-se lá quando e por sabe-se lá quem. Né, em termos simples é isso que está querendo dizer, que ele está questionando. Então, na visão espírita já sabemos que o olhar não é esse. Dizendo-se ao contrário, quer dizer, agora ele vai trazer a percepção espírita do assunto. Que a alma traz ao renascer, ou seja, nascer de novo, o germen das imperfeições de suas existências inferiores ou anteriores, que sofre na existência atual as consequências de suas faltas passadas, dá-se do pecado original uma explicação lógica que todos podem compreender e admitir, porque a alma só é responsável por suas próprias obras, ou a cada um segundo suas obras. Então acho que a gente já teve a oportunidade de tratar esses pontos, de que princípio da individualidade das penas, ou também dos frutos, de que a gente colhe o que a gente planta de bom e de ruim. Acredito que o que vale a pena falar sobre o assunto, para a gente não abrir muitos leques, é isso. Já me dou por satisfeito, um vídeo mais curto, em vista do anterior.
mas acredito que a gente conseguiu ser bem técnico e passar por todos os pontos dessas questões. O próximo vídeo, o próximo encontro, ele também vai ser sobre reencarnação e ele vai tratar apenas de outras reflexões que Kardec faz em cima do assunto reencarnação. Porque a gente tem que lembrar, de novo, o contexto da obra de Kardec e lembrar que a reencarnação é um ponto-chave no Espiritismo. Para a gente compreender grande parte das questões, para o Espiritismo fazer sentido, a gente tem que entender reencarnação. E é por isso que ele se debruça aqui no livro, e a gente vai passar por isso, pelo assunto e por reflexões em torno da reencarnação. Tá? Então, desde já agradeço. Acho que já ficou passando diversas vezes. Se puder, quiser, se gostou de curtir, compartilhar, é a forma de nos ajudar e estimular o nosso trabalho. Então, muito obrigado e, se possível, se Deus permitir, até o nosso próximo encontro.